Imagina que você tá com uma pessoa, essa pessoa sofre um acidente e morre. E aí no velório dessa pessoa, que acabou de morrer, você descobre que essa pessoa mentiu pra você a sua vida inteira. Pois é o que aconteceu com essa querida aqui, Kaline Macedo, que pelo visto teve uma surpresa bem maior do que a morte do cara. Ela contou aqui. E vamos de assistir. O ex partiu num acidente de carro e no velório dele a gente descobriu que ele era um mintomaníaco, um manipulador, que estava fazendo um monte de mulher de idiota. Quando ele se foi, a gente estava junto há 12 anos, mas... 12 anos! Cara, como pode alguém mentir durante muito tempo, tanto tempo assim? 3 anos antes da partida dele, eu comecei a fazer terapia e aí eu percebi com a terapia que o relacionamento não era muito saudável. E aí eu comecei a cobrar ele algumas coisas e aí eu vi que ele não ia fazer aquelas coisas que eu queria e eu comecei a não ver mais sentido em manter a relação e comecei a tentar terminar. Só que ele se fazia de pessoa muito coitadinha, sabe? E eu era aquela pessoa horrível que tava terminando com ele no momento em que ele precisava de mim e tal. Até o suicídio de uma amiga minha, ele usou como forma de me manipular pra eu não terminar com ele. E aí eu tava sempre naquela, tipo, exausta já da relação. Mas ele não permitia, ele me seguia, ia atrás de mim. Eu viajava pro interior pra ficar longe dele, ele ia atrás de mim, batia minha porta de madrugada, é um caos. Depois eu conto essas situações. Mas enfim, eu tinha viajado, tinha ido pro interior, e aí lá eu recebi a notícia que ele tinha sofrido um acidente de carro e que tinha partido. E aí, ok, retorno pra Salvador pra poder... Quer dizer, já tava uma merda o relacionamento, o cara era completamente maluco e às vezes é Deus, né? Às vezes é Deus que bota o dedinho e fala assim: deixa eu te levar rapidinho. Você para de infernizar a vida da minha filha, dessa serva. Ir pro velório e tal, minha família veio comigo. E no velório, minha mãe escutou umas conversas assim meio estranhas. Aí a gente tava lá, né, no corredor das capelas, onde tem os velórios, e aí minha mãe encontrou com uma mulher que é da nossa cidade também, que tava lá por coincidência, e começaram a conversar. E aí minha mãe falou que era o velório do genro dela. E aí a mulher falou que estava no velório do namorado da amiga dela, que estavam juntos há 3 anos. E aí a mulher soltou, não, acho que foi minha mãe soltou o nome do defunto, né? E aí a mulher falou: ah, então você é mãe de fulana? Aí minha mãe parou assim: não, eu sou mãe de Kaline. Aí a mulher ficou branca, correu, e minha mãe já ficou ligada, chamou uma amiga minha, né, Denise, e chamou e falou assim: ó, acabou de acontecer isso daqui. Aí Denise e ela já ficaram espertas e já começaram a prestar atenção no que estava acontecendo naquele velório. E aí descobriram que tinha, além de mim, como viúva, tinha mais 2. Só que aí minha mãe estava muito preocupada comigo porque eu realmente estava destruída, ela não quis me contar. Ela guardou segredo ali, pediu pra Denise também não me contar. Beleza. Passa-se 10 dias, Denise até me mandou uma mensagem que eu não entendi bem, sabe? Ela dizendo assim que era pra eu focar nas coisas ruins que ele já tinha feito comigo. E eu, tipo, que mensagem sem noção? Como é que a pessoa tá de luto e outra manda uma mensagem dessa? Enfim. Aí um belo dia... Gente, socorro, imagina. Amiga, eu sei que ele morreu, mas foca no pior. Foca em quão filha da puta ele era. Nesse momento é isso que você tem que pensar. Aí você já tem certeza do quê? Que deu merda, né? 10 dias depois desse velório, eu percebi que eu tinha recebido uma mensagem de uma conhecida ali da gente que tinha perguntado o que tinha acontecido com ele. E na hora eu tava muito mal, eu não respondi. E aí eu lembrei que eu tinha deixado essa pessoa sem resposta e fui lá olhar pra poder responder. Aí eu vi que a pessoa tinha apagado a mensagem. Aí eu estranhei, por que ela apagou a mensagem? Aí eu entrei no Instagram dela pra poder, né, pedir desculpa por não ter respondido e tal, e explicar que eu tava mal, né? E aí quando eu entrei nos stories, ela estava ali me detonando, falando um monte de coisa horrível sobre mim e falando sobre o grande amor que ela tinha vivido com o defunto. Aí como assim? Como assim?
Essa pessoa, ela era amiga da irmã dele. E ele vivia falando muito mal dela. Tanto que ele xingava essa mulher. Ele chamava ela de gorda, pelancuda, dizia que ela era louca, que não suportava ela. Eu nunca poderia imaginar que ele poderia ter um caso com essa mulher. Tipo, sabe? Não fazia sentido pra mim. E aí eu parei, tipo, tremendo, mostrei pra minha mãe. Ó, o que essa mulher tá falando. Aí minha mãe olhou pra mim e falou: então, eu tenho uma coisa pra te contar, mas você não pode se entregar. Aí eu: me conte. Foi aí que ela me contou de tudo que ela tinha visto no velório. Só que aí eu não sabia quem eram essas duas mulheres do velório, porque essa era já uma terceira. As duas do velório eu não fazia ideia. Uma eu sabia o nome e a outra eu só tinha uma foto de relance que Denise tinha tirado. E eu comecei a procurar no Instagram dele, tentando achar essas mulheres, tentando ali. E assim, eu tava, sabe, em choque, porque eu tava arrasada com a morte dele. Eu tava arrasada porque eu me sentia culpada por ter passado 3 anos tentando terminar com ele, sendo que ele tinha uma data, né, pra partir, né? Então eu ficava naquela, poxa, se eu soubesse que ele ia partir tão cedo, eu não tinha passado 3 anos brigando. Cara, é foda, porque no final a mulher ainda se sente culpada de ter tentado terminar com um lixão humano. O cara, um lixo, e ela ainda se sente super culpada de ter tentado terminar. Coitado, né? Ele já ia morrer. E depois de uma hora você devia ter pensado, poxa, coitado, eu devia ter morrido mais rápido. E tentando terminar e não sei o que. Ai, que raiva de mim. Esse negócio já tá com 5 minutos, vai ter que ter parte 2. Meu ex partiu num acidente de carro. E no velório a gente descobriu que ele tava fazendo um monte de mulher de idiota. Parte 2. Aí, como eu falei, eu comecei a procurar no Instagram dele, nos contatos, as mulheres, né, que estavam no velório. Uma eu sabia o nome, e a outra, minha mãe tinha tirado uma foto meio borrada, e eu tava tentando procurar pelo rosto. Aí, essa que eu sabia o nome, primeira que eu vi, assim, botei o nome lá, primeiro que apareceu, eu olhei assim, essa. Quando eu cliquei, tava lá, o Instagram, com um monte de fotos deles dois juntos, e ela arrasada pelo luto, e falando como eles tinham se reencontrado há 3 anos. Gente, mas é mais um pinto de ouro, né? Mas como é que pode esses homens... Gente, mas é excesso de testosterona? Como é que acontece? Como é que a pessoa pode ter tanta gente assim? E, cara, isso não é nem mitomania, né? A galera, ela usa mitomania pra dizer que a pessoa é mentirosa. Mitomania é a pessoa que ela é viciada em mentir, em criar situações, em criar explicações paralelas. A pessoa mentir faz parte da personalidade dela. Então, ela não é que ela mente pra se beneficiar. Esse aí é só o famoso caso de homem mesmo, né? Um homem que é filha da puta, traidor e traiu pra caramba a mulher. Ele não é exatamente mitomaníaco, né? Mitomaníaco, o cara é assim, você pergunta pra pessoa, o que você almoçou hoje? E a pessoa fala, não, você não sabe. Então, hoje eu comi uma lula viva. Sabe? Mitomania é uma pessoa que é viciada em mentir, até em coisas simples a pessoa mente. Até em coisas corriqueiras a pessoa mente. Isso aí é caso já de ser humano masculino mesmo. Agora, gente, devia ser uma senhora rola, não é possível. Não sei o que, aquela linda história também. E aí, eu fui falar com ela. Até então, eu achava que ela sabia que era amante. Porque a outra, né, que tinha falado comigo, que era amiga da irmã dele, essa outra disse que, nos stories dela, que tinha se envolvido com ele pra me machucar. Então, eu achava que essa aqui também sabia que era amante, né? E aí eu mandei mensagem pra ela falando que, não, minto. Primeira coisa, quando eu vi lá ela falando aquele monte de coisa, né, dos 3 anos que eles estavam juntos, aí eu respondi a publicação. Eu respondi a publicação dela perguntando assim, então ele me traia com você há 3 anos? Ai, gente, eu tava muito nervosa na hora. Aí depois que o sangue esfriou, ela apagou a publicação, né? Aí depois que meu sangue esfriou, eu mandei mensagem pra ela, falando que eu não tava com raiva dela, que eu realmente só queria entender a situação. Só que eu acho que ela já tinha ficado magoada com a outra mensagem, ela não me respondeu, fechou o Instagram dela e, tipo, fiquei no limbo. E aí eu fiquei agoniada com esse negócio e mandei mensagem pra Denise e a gente marcou de almoçar no outro dia.
Aí no outro dia eu encontrei com Denise e ela tinha tirado uma foto melhor do rosto da menina, da outra, que eu não sabia o nome. E aí eu comecei a procurar no Instagram dele essa outra pelas fotos. Olhei cada uma das mulheres. E aí tinha uma que eu olhei assim e que eu sabia que era estagiária dele. Aí eu pensei, não, essa daqui é estagiária dele, não. E aí eu passava Mas, gente, não sobrou uma mulher que ele não passou esse pinto. direto e não entrava no Instagram dela. Aí teve uma hora, tipo, depois de horas olhando assim, eu falei assim, olha, essa aqui é a única que lembra essa da foto. Vou entrar pra ver. Quando eu entrei, o Instagram dela era fechado, mas tinha 2 amigos em comum, que eram amigos dele. E aí eu pensei assim, não tem como a estagiária dele conhecer essas duas pessoas. E aí eu mandei mensagem pra um desses amigos, perguntando se era ela a outra amante. Ele disse que não sabia de nada. Aí eu mandei mensagem pra ela, perguntando, né, se ela era uma das amantes e tal, falando que eu tava com ele há 12 anos. Mesma coisa que eu mandei pra outra, dizendo que eu não tinha raiva dela, só queria entender o que tava acontecendo. Aí a coitada me manda um áudio chorando. Ele tava com você ainda? Ai, gente, agora eu dou risada, mas na hora eu tava assim, nervosa, tremendo, eu tava destruída. Agora, né, depois de, sei lá, 8, 9 meses, eu já tô mais tranquila. Mas enfim, comecei a conversar com essa menina, né, que ela tem minha idade também, apesar de ter sido estagiária dele. E aí a gente começou a conversar, que eu tava descobrindo aquele momento, mas ela tinha descoberto tudo quando ele partiu. Então, no dia que ele partiu, que ela descobriu por causa de um grupo, não sei o quê. Então, ela passou 10 dias fazendo um dossiê, recolhendo informações. Então, quando eu fui falar com ela já chegou com o dossiê pronto pra mim, ó. Ele viajou pra encontrar com essa daqui, aí me mandou o Instagram dessa. E aí ele partiu no retorno, e aí me contou tudo. E é isso. Eu acho que esse negócio já tá gigante. Mas foi nisso que eu acabei descobrindo que ele tinha prazer em enganar mulheres. Ele enganou a mim, enganou a menina que tinha 19 anos, ele tinha 41. A menina tinha 19 anos, ele tinha ido encontrar com ela lá em Sergipe e morreu no retorno. Ele estava enganando a mim, enganando essa, que era estagiária dele, estava enganando essa outra que tinha namorado com ele há não sei quanto tempo, tinha sido amante da outra. Era tanta mulher, tanta coisa. E eu ficava assim, gente, como esse homem dava conta disso tudo? E aí a gente começou a comparar mensagens e, assim, ele mandava as mesmas mensagens para as duas. Era tanta loucura, era tanta... Assim... E assim, para cada uma, ele disse um motivo para ter terminado comigo, né? Porque todas achavam que ele já tinha terminado comigo. Então, para um ele disse que eu traí ele, para outra ele disse que eu maltratava a filha dele, para outra ele disse que eu era esquizofrênica e tinha tentado... Cada uma era uma história maluca. E é isso, tipo, é tanta história, tanta coisa, que agora no momento eu só tô conseguindo falar isso, depois eu conto mais coisas. Meu ex partiu no acidente de... Gente, mas como é que pode, cara? Ó, sou prova, porque 3 anos antes ela tentou. Como é que é? Eu estava no puerpério e o Alecrim mandou uma mensagem enorme tentando me manipular para manipular ela e ainda mentiu para... Não, calma aí, deixa eu ler os comentários, que não é possível. Isso aqui tá virando depois o encontro? Tá virando o encontro depois das pessoas que ele pegou? Possível, calma aí, mano. E a família dele sabia das outras mulheres? E aí botaram aqui, meu amor, sempre sabem. Eu vi ela respondendo que sim no outro vídeo. Inclusive, os amigos dele eram próximos das outras meninas da mesma forma que era com ela. Bicho, vai ficar fora de mim. Você não ficou com... Calma, o povo fala assim, gente, põe legenda nos vídeos, porque assim você não perde a audiência de quem não pode ouvir áudio, sempre que tá no TikTok. Então, galera, deixa eu falar uma coisa. Quando você bota aqui, ó, aqui tem... aqui, ó, no próprio vídeo mesmo, isso no seu TikTok também você pode fazer isso, e você também pode fazer, que é Captions. E aí você liga aqui, Captions Auto-Generated. E aí ele já legenda. Hoje em dia, em qualquer lugar, as legendas são automáticas. E é a mesma legenda que você colocaria no CapCut, tá? Então, assim, se você quer ver coisa sem áudio,
Faça isso, tá? Você não ficou com o telefone dele? O povo aqui falando, olha, depende muito. Que o meu ex tinha 2 celulares, um normal que usava em casa, o outro escondido que falava com as outras. Qual era o signo do dívido? Do dívido. A gente podia chamar, né? As pessoas, ao invés de divo, a gente chama de dívido. Porque não é possível, só pode ser dívido de jogo. Será que ele morreu mesmo? Aí ela respondeu, menina, eu passei meses tendo pesadelo com isso. Porque ele ficava me perseguindo e vigiando. Então sempre que eu via alguém parecido com ele na rua, eu congelava. Ele morreu como? Caralho, Point, tá na capa do vídeo. Ela falou no vídeo, acidente de carro. Ah, sim, sim. Aqui onde eu moro, o cara faleceu num acidente. Ele era conhecido por trair a esposa. No velório estava a viúva e minha ex-cunhada, que era comadre do casal. De repente chegou 2 mulheres chorando. Descobriu-se que uma era amante, outra era filha. Então minha ex-cunhada disse bem alto, que bom que tem mais viúva. Mais gente para ajudar com as custas do velório. As 2 foram embora na hora. É uma boa ideia, né? Eu também acho, né? Se a amante ainda resolve aparecer, comer do meu biscoito, tomar do meu café, vai ter que pagar o auxílio funeral. Eu, hein? Tá, voltamos pra cá. Sou prova, porque 3 anos antes ela tentou estar... Eu não entendi porra nenhuma. Isso aqui tá cifrado, essa mensagem. Vamos lá. Sim, ainda teve isso aqui que Denise me lembrou. Eu fui visitar ela e aí eu desabafei com ela, né? Que as coisas que eu tinha percebido, que eu não queria estar mais na relação e tal, e que ele não tava deixando sair. E eu lembro bem que eu contei pra ela que foi um gatilho grande pra mim. Eu tava conversando com a tia dele e aí eu comentei como ele era ciumento. E a tia dele disse, não, ele não é ciumento, não. Só que o homem era doido de ciúmes, sabe? Ele já chegou a se esconder na minha casa com tudo apagado pra quando eu chegasse do trabalho ele ver se eu realmente estava chegando sozinha, pra vocês terem ideia. E ela dizendo que não, que aquele homem que eu estava descrevendo não existia. E aí eu parei assim, gente, realmente é o que o pessoal fala, né? Ninguém percebe quando você tá passando por uma situação tóxica. Tipo, a pessoa, ela consegue manipular tanto a situação que você parece que é doida. E aí, enfim, eu tava contando isso pra Denise e tal. E aí, beleza, quando eu fui embora, ele mandou uma mensagem pra Denise contando o lado dele, da história, e tentando fazer ela achar que eu era, tipo, uma sacana, que eu não tava sendo compreensiva com ele, coitadinho dele, não sei o quê. Só que Denise cortou ele, tirou print e me mandou. E eu não falei nada com ele. Aí depois ele veio falar comigo que eu era uma pessoa tão ruim que até minha amiga concordava com ele, que eu estava sendo muito errada com ele, que minha amiga tinha dito que era pra ele me deixar porque eu era uma pessoa horrível. Aí parecia o cara, Denise me mandou o print da conversa, eu sei exatamente o que vocês conversaram. Sim, ainda teve isso aqui que Denise... Que desgraça, amiga. Meu Deus do céu. Juro pra você. Você era ex, mas disse que era viúva dele. Ah, gente, vocês são burras? Tu é burra? Virou ex depois que morreu, merda! Eu percebi que vocês ficaram meio confusas com esse negócio de ex e viúva, né? Então, eu chamo ele de ex porque nós não estamos juntos hoje. Ele é passado, né? Então, por isso que eu falo que ele é meu ex. Mas quando ele partiu, nós estávamos juntos. Inclusive, ele tinha falado comigo minutos antes do acidente acontecer. Mas ao mesmo tempo eu também não me considero viúva. Porque nessa situação toda, tipo, eu não sou viúva desse cara, entendeu? Essa pessoa que partiu, eu não conhecia, né? Eu fui apresentada a uma outra pessoa, eu convivi 12 anos com uma outra pessoa. Essa que partiu, eu não faço ideia de quem seja. Não sei. Nossa, gente, imagina a desgraça que é você descobrir quem é a pessoa depois da... Eu não consigo imaginar essa porra. Isso me deixa meio apavorada. E pra mim isso é até um pouco difícil de lidar com o luto, porque, tipo, ele não existia. Como é que eu vou viver o luto? E eu nem quero. Tipo, gente, eu fiquei com tanto ódio quando eu descobri tudo, que na hora o luto passou. Eu passei 10 dias mal, destruída, inclusive... Olha, gente, é só vitória na vida dela. Porque ela passou 2 anos com a pessoa... Não, Vitória não, coitada, né? Porque o cara era um lixo. Mas, assim, melhor coisa, depois que a pessoa morre, imagina você passar anos sofrendo. Aí você descobre que o cara era um lixo, pronto. De repente, passou a raiva.
Passou, não sente mais nada, tá tudo certo. Graças a Deus, olha, que vitória de Senhor. Eu não sabia de que o Cristo. luto doía tanto. Dói fisicamente, eu sentia um aperto no peito, eu não sentia vontade de fazer nada, eu tava realmente destruída. Na hora que eu descobri tudo isso, o luto foi embora e só ficou raiva. Só ficou muita raiva, sabe? E eu fui fazer terapia, né? Lógico, eu fui fazer terapia inclusive até antes de descobrir tudo, porque eu tava vivendo sentimentos meio conflitantes dentro de mim. Depois eu explico um pouco sobre isso. Mas enfim, eu sentia muita raiva dele e muita raiva de mim também. E eu acho, inclusive, que eu sentia mais raiva de mim do que dele. Eu sentia raiva não pelas traições em si, mas pela manipulação. Gente, é muito ruim você descobrir que uma pessoa te manipula dessa forma. E assim, é muito pior você perceber que você deixou alguém te manipular assim. Porque tinha sinais ali, sabe? Enfim, tinha alguns sinais que não eram claros, mas que dava pra ver que tinha coisa errada ali. E eu simplesmente permiti. Então, pra mim, a maior parte da terapia foi me perdoar. E entender que ele se aproveitou da minha inocência, ele se aproveitou da minha compreensão. Eu era compreensiva demais. E pelo que eu já vi aqui no TikTok, esse é o nosso maior erro, meninas. Não sejam compreensivas. E ele se aproveitou. Não é compreensão, é você deixar. Eu nem sei se isso se chama compreensão, se chama aceitar o cara ser um lixo e achar que ele não é um lixo de verdade, que ele é ótimo. Aproveitou disso. Então, eu tive que aprender a me perdoar, porque ele usou de qualidades minhas pra me fazer de idiota. E eu tive também que começar a tentar entender quem é que eu quero ser a partir de agora, porque essas qualidades que ele usou contra mim eram qualidades que eu gostava de ter, mas que agora eu não sei mais se eu quero ter. Eu percebi que vocês ficaram... Eu tô com uma dificuldade de achar. Eu queria muito pincel assim, ó, fino, tá vendo, com a base fininha? Esse aqui chanfradinho e esse aqui. Aí tá aqui, Macrylan 03, Macrylan 04. Esses pincéis não existem. Por que que não existe? Eu tô procurando aqui, não existe 03, 04. Aí eu tô indo na internet, não existe esse pincel. Ele mudou de nome. Porque parece que agora é A alguma coisa, só que aí não é A03, A04. Tem um parecido com esse que é A020, A29, merda! Sabe? Desculpa, voltando aqui. Mostra a foto, amigo, eu quero ver. Ele é bonito, rico ou só manipulador? Não, tem que mostrar nude. Porque vamos combinar? Só isso que explica. Agora, será que vai mostrar? Porque morreu, gente, morreu. Oi, gente, eu queria muito mostrar a cara dele. Apesar que eu acho que eu tenho até vergonha de mostrar a cara dele. Não, não é possível. Se além de tudo o cara for feio, aí realmente isso aí é castigo, gente. Não é possível. E vocês me julgarem por eu ter passado tudo isso por um homem... Um homem nota 6. Ah, mas eu tô falando. Isso aí é. Mas enfim, eu não vou postar não, porque ele deixou uma filha. E eu não quero expor a menina. Da mesma forma como eu não vou falar o nome das outras mulheres que se envolveram com ele, não vou mostrar a cara delas, porque elas também são vítimas nessa situação. Então, eu já tô com um pouco de vergonha de mostrar minha cara, não vou colocar essas outras mulheres na mesma situação. Se elas quiserem, que eu mantenho contato com elas, tá? Com duas, na verdade. Eu mantenho contato com duas, da estagiária e a outra que tava com ele. Não, e pelo visto dava pra fazer um time de futebol também, né? Podia fazer um clube. Há 3 anos. Se elas quiserem contar a versão delas e tal, eu deixo, eu trago aqui. Mas eu mesmo não vou trazer sem autorização delas, porque é uma história realmente muito pesada e eu não quero expor ninguém. Oi, gente, eu queria muito. Mas nossa, que ódio. Podia contar melhor a história, né? Porque aí ficou aqui na dívida da história mesmo, né? Eu não sei o que eu faria. A primeira coisa que eu faria, com certeza, era falar, vamos começar a dividir aqui.